Minha mãe me trouxe de avião para casa no Natal e depois disse para eu cuidar das crianças enquanto eles viajavam. 22 de dezembro de 2019, Boston. Às 3h07 da manhã, meu telefone vibrou com força suficiente para atravessar o criado mudo. Do lado de fora da janela do hotel, a neve deslizava de lado sob os postes de luz. Aquele tipo de vento que faz a cidade parecer oca por dentro. Lembro de pensar que algo estava errado antes mesmo de ler o nome dela na tela. Minha mãe nunca ligava àquela hora, a menos que houvesse sangue ou um silêncio onde uma voz deveria estar. Atendi com o coração já disparado. Ela não chorou. Essa foi a primeira fratura. Falou com cuidado, como se cada palavra tivesse sido ensaiada e lixada até ficar lisa. Houve um mal-entendido. O Natal estava complicado naquele ano. Ela precisava que eu voltasse para casa, só por um tempinho. A família precisava estar junta. Eu havia atravessado um oceano 3 semanas antes para um contrato de consultoria que deveria durar até janeiro. Minha passagem de volta era em aberto, minhas economias não. Quando perguntei o que tinha acontecido, ela disse que nada tinha acontecido ainda. Essa foi a segunda fratura. 1 hora depois, eu estava fazendo as malas enquanto o radiador batia como um aviso. A neve enterrava os táxis, os voos piscavam em vermelho no painel de partidas. O perigo parecia silencioso, mas real. Perder aquela janela significava ficar presa numa cidade que não era minha, com um contrato que poderia desaparecer pela manhã. Aterrissei 2 dias depois em um aeroporto menor que cheirava a desinfetante de pinho e café velho. Meu padrasto estava esperando, alegre demais, já falando sobre o trânsito. Ninguém mencionou por que eu estava ali. Essa omissão nos acompanhou até a casa. A porta da frente se abriu com as luzes já acesas. Malas ao lado da escada, casacos de criança pendurados em uma fileira que não era minha. Foi aí que algo dentro de mim desligou. A parte que acredita em explicações antes das evidências. Eles me abraçaram, rápido, aliviados. Então veio a revelação, entregue como se fosse um favor. Eles iam viajar de novo, 1 semana, talvez 10 dias. Tudo já reservado, não reembolsável. Eu ficaria. Só cuidar das crianças. Seria como antigamente. Disseram isso sorrindo, como se nostalgia pudesse substituir consentimento. Olhei para o calendário na parede. As datas circuladas não eram minhas. Mais tarde, naquela noite, deitada no meu quarto de infância, ouvi a casa se acomodar e sentir algo mais frio que o clima atravessar meu corpo. Não era raiva, era cálculo. Comecei a contar de trás para frente, voos, conexões, dinheiro, seguindo uma trilha que eu não sabia que existia. De manhã, entendi que aquilo não era uma visita, era uma designação. Acordei antes do amanhecer, a casa ainda escura, exceto pela luz noturna da cozinha zumbindo como uma testemunha. O jet lag deixava tudo mais nítido. Preparei café em silêncio e abri o laptop na mesa onde eu fazia a lição de casa. A madeira ainda tinha o mesmo pequeno corte perto da borda. Passei o dedo ali uma vez, depois parei de me entregar à memória. Se aquilo era uma designação, eu precisava conhecer os termos. Comecei pelo aplicativo do banco, depois os e-mails, depois a pasta compartilhada na nuvem que minha mãe insistia que todos usássemos para emergências. Não demorou. O padrão não era engenhoso, era paciente. Pequenas transferências, espaçadas o suficiente para parecerem incidentais. Créditos de passagens aéreas no meu nome, reembolsos redirecionados, um débito automático da hipoteca que não era deles havia meses. O número ficou ali, sem drama, quando somei tudo. $60 mil. Não fiquei tonta, fiquei organizada. Passos rangeram no andar de cima. Meu padrasto desceu esfregando os olhos, já usando o sorriso de férias. Falou sobre janelas climáticas e embarque antecipado. Assenti, ouvindo como se fosse um estranho. Quando perguntou se eu estava toda pronta, respondi que sim. Essa resposta era verdadeira de um jeito que ele não podia ouvir. Depois que eles saíram para um último compromisso, fotografei tudo. Extratos, confirmações, capturas de tela com data e hora. Enviei cópias para mim mesma e depois para um drive seguro que eles não sabiam que existia. Cada clique parecia colocar uma pedra num muro.
Segui o dinheiro para trás até ele parar de pretender. A casa, as reformas, cartões de crédito quitados pouco antes dos juros crescerem. Toda a conveniência passando por mim, porque eu era confiável, porque eu nunca perguntava, porque a ajuda havia sido enquadrada como lealdade e lealdade como silêncio. Ao meio-dia, as crianças assistiam a desenhos animados. Fiz sanduíches de queijo quente e tirei as bordas por hábito. Meu telefone vibrou, minha mãe perguntando se eu também poderia cancelar o serviço da cuidadora do cachorro. Fiquei olhando para a mensagem mais tempo do que o necessário. Naquela tarde, escrevi um plano com uma calma que me surpreendeu. Sem gritos, sem emboscada, apenas termos, uma reunião, documentação, um cronograma. Imprimi o extrato da hipoteca e coloquei numa pasta da cor de folhas secas. Eles voltaram perto do jantar, malas mais pesadas, vozes mais leves. Arrumei a mesa com cuidado, pratos alinhados, copos cheios. Quando todos se sentaram, coloquei a pasta no centro como um arranjo que ninguém queria. Não levantei a voz, não acusei. Contei uma história com números, datas e meu nome onde o deles deveria estar. O silêncio se estendeu, e foi aí que aprendi que o silêncio pode ser mais alto que uma recusa. Minha mãe estendeu a mão para a pasta, mas não a abriu. Sorriu em vez disso. O sorriso cuidadoso que ela usava com atendentes e médicos. Disse que havia confusão, que eu estava sobrecarregada, que as coisas tinham se misturado durante o refinanciamento. A voz permaneceu estável, mas as mãos estavam dobradas com força demais. Empurrei a primeira página para ela mesmo assim. A sala de jantar pareceu menor à medida que os números ocupavam o espaço. 60 mil não soa como um grito, soa como uma soma. Mas quando é o seu nome ligado a uma casa em que você não mora, isso ganha peso. As crianças sentiram a mudança e ficaram quietas, olhos fixos nos pratos. Odiei essa parte. Continuei mesmo assim. Expliquei como os créditos de passagens caíram na minha conta, como as despesas da reforma passaram pelo meu cartão temporariamente, como o pagamento da hipoteca mudou porque eu tinha crédito melhor e seria só por um mês. Disse as datas em voz alta. Deixei o papel falar. Esse é o truque. Fatos não hesitam. Meu padrasto recostou-se na cadeira, cruzou os braços e finalmente perguntou o que eu queria. Não um pedido de desculpas, nem uma explicação. Termos. A palavra o surpreendeu, me firmou. Eu queria meu nome fora da hipoteca, imediatamente. Queria um acordo por escrito reconhecendo as transferências como empréstimos, com um cronograma de pagamento que não dependesse de promessas. Queria que o cuidado com as crianças fosse pago a preço de mercado se eles viajassem novamente. E queria acesso à conta onde meu dinheiro estava sendo acumulado, não garantias vagas sobre isso. Chamaram de dramático, chamaram de ingratidão. Minha mãe disse que família não detalha o amor em itens. Eu disse que amor também não detalha dívidas. Esse foi um dos momentos de ruptura. A frase caiu limpa e irreversível. A conversa ficou afiada depois disso. As vozes se elevaram. Meu padrasto disse que eu estava ameaçando as férias deles. Eu disse que férias são opcionais, obrigações não são. Ele me acusou de estar fazendo contas. Eu disse que alguém precisava. Quando me levantei para tirar os pratos, minhas pernas tremiam. Respirei fundo na cozinha e lembrei a mim mesma que calma não é a ausência de medo, é a decisão de não obedecer a ele. Voltei com uma única página, o acordo, 2 assinaturas, um cartório ali perto, um prazo. Minha mãe encarou o papel como se fosse uma língua estrangeira. Disse que se eu forçasse aquilo, estaria escolhendo dinheiro em vez da família. Eu disse que não, estava escolhendo clareza em vez de colapso. Eles não assinaram naquela noite. Mas o relógio das férias estava correndo, e pela primeira vez não estava correndo para mim. Eles partiram na manhã seguinte, mesmo assim. As malas passaram por mim como sinais de pontuação. O cachorro choramingou. As crianças abraçaram minhas pernas confusas e meladas de xarope. Minha mãe beijou minha bochecha e sussurrou que conversaríamos quando as coisas esfriassem. Meu padrasto evitou meu olhar. A porta se fechou com um som que parecia definitivo, de um jeito temporário.
Fiquei ali mais tempo do que o necessário. Depois sentei à mesa e abri o laptop de novo. A rede de segurança foi sendo retirada em etapas. Primeiro cancelei os pagamentos automáticos, cliques silenciosos que devolveram meu nome a mim. Congelei o cartão que eles estavam usando por precaução. Enviei um e-mail ao credor para iniciar a remoção, anexando o acordo que eles não haviam assinado e as provas que não podiam refutar. Não fui dramática, fui procedimental. Essa distinção importava. À tarde, as mensagens começaram. Não perguntas, declarações moldadas como acusas. Eu estava sabotando eles, punindo as crianças, sendo cruel às vésperas do Natal. Respondi uma vez, brevemente, com o mesmo documento anexado e um lembrete do prazo. Depois disso, parei de responder. Naquela noite, a casa parecia vigilante. Coloquei as crianças na cama, li o mesmo livro 2 vezes, ouvi a respiração delas se acalmar. Quando as luzes se apagaram, sentei na beira da cama e senti o peso do que eu estava fazendo pressionar minhas costelas. Essa é a luta interna que eles nunca veem, a parte em que você lamenta a família que achou que tinha, enquanto desmonta o arranjo que se alimentava de você. No 3º dia, minha mãe postou online, uma tristeza pública, uma filha que mudou. Frases vagas, filtro suave. Os comentários vieram rápido, oferecendo orações e culpa. Eu não respondi. Paguei as contas de serviços. Guardei os recibos. No 5º dia, o banco ligou. O processo avançaria mais rápido com cooperação, mais lento sem ela. De qualquer forma, minha exposição terminaria. A certeza me firmou. Reservei um condomínio que eu possuía discretamente havia 2 anos, uma apólice de seguro que nunca esperei usar. Não contei a ninguém. Quando eles voltaram mais cedo, o ar havia mudado. Sem lembranças, sem histórias, apenas urgência. O acordo estava sobre a mesa onde o eu deixara. Minha mãe chorou então, lágrimas reais desta vez. Disse que eu estava forçando a mão dela. Eu disse que mãos são forçadas quando tem tomado demais. Eles assinaram. 2 semanas depois, pediram que eu fosse embora. Arrumei minhas coisas com calma, peguei meus documentos e saí para um frio que parecia merecido. Eles chamaram isso de limites. Eu estava perturbando a casa, criando tensão, deixando as crianças ansiosas. A linguagem era limpa, quase profissional, o jeito como as pessoas falam quando querem parecer razoáveis enquanto fazem algo definitivo. Meu padrasto ficou na porta, como se postura pudesse transformar expulsão em política. Não discuti, isso o surpreendeu. Arrumei com o mesmo cuidado que usei a mesa. Pastas primeiro, depois roupas. Deixei o quarto mais limpo do que encontrei. Velhos hábitos morrem com dignidade. Quando desci as escadas com a bolsa, minha mãe observava da cozinha, mãos em volta de uma caneca da qual não bebia. Disse que esperava que eu criasse juízo. Eu disse que esperava que ela lesse o acordo de novo. Lá fora, o frio mordia. Dirigi direto para o condomínio que eles nunca souberam que existia, aquele que comprei em silêncio depois que meu contrato se estabilizou. Não era grande, era meu. Coloquei a bolsa no chão e senti o silêncio se acomodar sem acusação. Naquela noite, dormi sem ensaiar conversas. As contas começaram a chegar de verdade depois que o período de carência terminou. Saldos de reformas, cartões de crédito sem meu nome para amortecer, a hipoteca ajustada. A realidade é paciente, mas cobra. Minha mãe ligou uma vez, depois outra. As mensagens suavizaram, pedidos de desculpa surgiram. Ela disse que estava com medo, disse que família devia perdoar. Não respondi imediatamente. Perdão não é reflexo, é um processo com pré-requisitos. Responsabilidade é um deles. A história online mudou quando os pagamentos falharam. A simpatia afinou. Perguntas apareceram. Fiquei fora da discussão. Eu tinha recibos, não uma campanha. Há uma diferença entre justiça e espetáculo. Semanas depois, um pedido de desculpas chegou sozinho, não envolto em condições, não acompanhado de pedidos. Reconhecia o dinheiro, a suposição, o dano.
Não pedia que eu voltasse. Essa contenção importou. Encontrei minha mãe uma vez, em um lugar público, com luz do dia entre nós. Falamos de logística, das crianças, do clima. Não revisitamos o mito de que amor é devido ao sangue independentemente do custo. Quando nos separamos, foi civil e incompleto, que às vezes é o final mais honesto disponível. Escolhi a paz em vez da lealdade, do mesmo modo que se escolhe ar em vez de afogamento. Não porque pareça nobre, mas porque mantém você vivo. A moral é simples e sem glamour. Família não se prova pelo quanto você consegue suportar. Prova-se pela velocidade com que o tomar para quando você finalmente diz não.